Diz assim a palavra do Senhor: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. O que está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Aleluia. Estenda suas mãos e ore para que o Espírito do Senhor fale ao nosso coração através da sua doce e santa palavra. Amigo Espírito Santo, essa é a tua poderosa palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração poderosamente através da tua palavra nessa noite. Que nós sejamos edificados pela tua palavra, que nós sejamos transformados pela tua palavra, salvos e libertos por meio do operar da tua palavra no nosso coração pelo teu Espírito Santo. No bendito nome de Jesus, descortina a tua palavra para nós e nos dê a força necessária para aplicar a tua palavra na nossa vida diária, no bendito nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, eu quero falar nessa noite sobre começando de novo para ter uma vida melhor. Começando de novo para ter uma vida melhor. A necessidade constante que nós temos de novos recomeços em nossa vida. Amém? Esses novos recomeços, eles são necessários para que nós possamos experimentar crescimento, para que nós possamos experimentar, como diz a palavra, novidade de vida, coisas novas de Deus. E o nosso Deus, Ele é um Deus de coisas novas. O nosso Deus é um Deus que faz novas todas as coisas. E é um Deus que está sempre renovando as nossas vidas por meio da sua palavra, por meio das experiências que Ele nos permite viver, e por meio do seu Espírito Santo, e também por meio de pessoas que Ele usa para nos abençoar nesse processo de viver coisas novas. O texto que nós lemos diz que quem está unido com Cristo, quem está em Cristo, tornou-se uma nova pessoa. Houve uma mudança na sua vida, e a pessoa começou a experimentar algo novo. E o texto diz que aquilo que era velho acabou, e que agora chegou o que é novo. Então nós precisamos discernir tempos de novas estações, tempo de vivermos coisas novas, e discernir quando um ciclo termina em nossa vida, quando um ciclo se fecha em nossa vida, e quando um ciclo novo está começando por providência divina, para que nós possamos então viver coisas novas, viver o que Deus quer que nós vivamos. Então nós precisamos estar sempre começando de novo, para que nós possamos viver uma vida cada vez melhor, cada vez mais abençoada, cada vez mais intensa. E dentro disso, existe pelo menos 4 princípios que nós precisamos para experimentarmos este novo de Deus em nossas vidas. E experimentarmos essa novidade que Deus tem para nós. E a primeira delas, o primeiro princípio, é que nós precisamos eliminar tudo aquilo que não é essencial na nossa vida. Nós precisamos eliminar tudo aquilo que não é essencial na nossa vida. Porque aquilo que não é essencial, muitas vezes se torna um embaraço, que nos impede na nossa jornada, que nos impede na nossa caminhada, que impede que a gente alcance o que Deus quer que a gente alcance. Eu queria ler com você um texto sagrado, que está lá em Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Se você puder, abre a sua Bíblia comigo, Hebreus 12, verso 1. Olha que texto precioso da palavra. Hebreus capítulo 12, versículo 1. As Sagradas Escrituras nos dizem assim: assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos
fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é Ele quem a aperfeiçoa, autor e consumador da nossa fé. Então olha só, o texto nos ensina a deixar tudo aquilo que se agarra em nós e que nos atrapalha. Tudo aquilo que nos atrapalha. Interessante, porque o apóstolo que escreveu o texto de Hebreus faz a distinção daquilo que nos atrapalha e do pecado. Claro que o pecado também nos atrapalha, mas tem coisas que não são em si pecado e que nos atrapalha, porque não é essencial. E aí o texto deixa bem claro: deixemos de lado tudo que nos atrapalha. E essa conjunção aditiva aí, né, significa uma outra coisa que vai ser adicionada na oração, na frase, e o pecado, que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr. Então ele coloca duas coisas que nós temos que deixar. Temos que deixar o pecado, é verdade, mas temos que deixar também tudo aquilo que nos atrapalha. Então tem coisas que em si não é pecado, mas que é embaraço. Tem coisas que em si não é pecado, mas que nos atrapalham na nossa jornada, porque não é essencial. E se nós queremos viver aquilo que Deus tem proposto para nós, se nós quisermos viver o novo de Deus em nossas vidas, nós precisamos abrir mão daquilo que não é essencial na nossa vida. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Nós precisamos abrir mão de coisas que, talvez pequenas coisas, que são embaraços, pequenas coisas que nos atrapalham, pequenas coisas que nos assedia e que nos tira do foco, que nos tira da jornada, que nos distrai da caminhada e que nos rouba a oportunidade de viver coisas novas que Deus tem preparado para a nossa vida. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. As Sagradas Escrituras nos dizem assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que eu quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Na sua versão diz, não vou deixar que nada me domine. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. O que Paulo está dizendo? Paulo está nos mostrando que existem coisas que são essenciais e que são necessárias na nossa vida, mas tem coisas que não são necessárias, e muitas dessas coisas que não são essenciais e nem necessárias, elas podem servir de tropeço, elas podem servir de uma maneira de nos atrapalhar. Porque observe que dificilmente alguém vai tropeçar em uma grande rocha, dificilmente alguém vai tropeçar em uma grande pedra, mas alguém geralmente tropeça em uma pequena pedra que está no meio do caminho, e por displicência, mas é tão pequenininha, pois é, aquela pedrinha pequenininha vai lhe causar um ferimento, vai lhe causar um machucado, vai lhe tirar da rota se você não prestar atenção, porque embora sendo tão pequenininha, ela vai servir de uma forma de lhe atrapalhar na jornada. Então tem coisas que são pequenas em si, e que talvez em si não são pecado, mas que podem lhe atrapalhar. Então, se você quer viver algo novo de Deus na sua vida, como diz o texto, o primeiro texto que nós lemos, deixe tudo aquilo que lhe atrapalhe. Amém? Deixe tudo aquilo que lhe atrapalhe. Agora, olha o que a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 4, versículo de número... Efésios 4, verso 22. As Sagradas Escrituras dizem assim, sobre a proposta de Deus de vivermos uma vida nova, sobre a proposta de Deus de vivermos algo novo. As Sagradas Escrituras dizem assim, verso 22 a 24, portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados, e que estava sendo destruída pelos desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se de uma nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Deus. Então a Bíblia nos ensina a deixar, a nos despir de tudo aquilo que representa a velha vida, a velha natureza,
hábitos antigos e alguns deles destrutivos, que representa a velha vida, a velha natureza, e que nós nos vistamos do novo, e que nós nos vistamos da nova vida que Deus trouxe para nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo, que nós nos vistamos dessa nova vida. Então, se eu quero viver o novo, eu tenho que deixar de lado aquilo que não é essencial na minha vida, aquilo que me embaraça, aquilo que me atrapalha, hábitos ruins, distrações, entretenimentos, que não condiz com a minha nova vida em Cristo. Vocês estão entendendo? Que são embaraços, ou, como podemos dizer, pequenas pedras no nosso caminho. E porque ser pequena, muitas vezes nós não prestamos atenção como deveríamos. Não, isso não tem nada não. É aquela mania de dizer que não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. Quantos cristãos têm caído porque não tem nada a ver? Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. É ou não é? Pequenas coisas. Jesus disse que são as pequenas, Salomão disse que são as pequenas raposas que consomem a vinha. Não são as grandes raposas, são as pequenas. O que nos mostra nesse texto poético é que são as pequenas coisas, às vezes, que afetam as grandes coisas. São as pequenas coisas que nós nos distraímos, que nós não cuidamos, que pode trazer uma repercussão maior, e um desdobramento maior em nossa vida, em nossa família, na igreja, na célula. Por quê? Porque a gente às vezes está se embaraçando com aquilo que não é essencial para a nossa vida. Então, se eu quero experimentar algo novo, que Deus tem proposto para nós nesse novo tempo, nesse novo recomeço, nós precisamos deixar aquilo que não é essencial. Segunda verdade, nós precisamos ser excelentes naquilo que realmente importa. Nós precisamos ser excelentes naquilo que realmente importa. Nós precisamos estar focados naquilo que realmente importa. Então, ao mesmo tempo que eu deixo de lado o que não é essencial, eu preciso colocar meu foco naquilo que é essencial. Ao mesmo tempo que eu deixo de lado coisas que não são necessárias, eu preciso colocar o meu foco naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente importa. E para isso eu preciso desenvolver pelo menos 3 hábitos. 3 hábitos eu preciso desenvolver para focar naquilo que é importante, para ser excelente naquilo que realmente importa. O primeiro hábito, eu preciso aprender a administrar o meu tempo. O apóstolo Paulo disse: remindo o tempo, porque os dias são maus. E em Salmo 90, versículo 12, o salmista Moisés, quem escreveu o Salmo 90 foi Moisés, ele ora a Deus e diz assim: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos um coração sábio. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: Senhor, nos dá sabedoria para administrar o nosso tempo, nos dá sabedoria para administrar o tempo. Por quê? Porque todos nós temos a mesma quantidade de tempo. O doutor, ele tem mais informação, mais acúmulo de informação e de conhecimento, principalmente na sua área, do que o leigo. O rico tem mais dinheiro do que o pobre, mas todos têm a mesma quantidade de tempo em um dia. Todos têm 24 horas por dia. E como é que nós administramos esse tempo? Então, se nós queremos focar naquilo que realmente é essencial, nós precisamos aprender a administrar o tempo. E para aprender a administrar o tempo bem, nós precisamos fazer essa oração como fez Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias até que nós alcancemos um coração sábio, porque os nossos anos voam, porque os nossos anos passam muito depressa. Eu tenho 19 anos nessa cidade, queridos. Parece que foi ontem que cheguei aqui. Um menino com 23 anos, com minha esposa e os meus 2 primeiros filhos, Carol e Jonathan. Carol com 3 anos e alguns meses, e Jonathan com 1 ano e 3 meses de idade. E agora no dia 19 de março,
Completou 19 anos que nós estamos aqui em Jaguaquara, investindo a nossa vida nessa terra, semeando a nossa vida nessa terra, mas parece que foi ontem. Esses 19 anos voaram. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? E aqui nessa terra nasceu a nossa última filha, nossa filha caçula, Sara, já aqui nessa terra, e já vai fazer agora em maio 15 anos. Olha que coisa extraordinária. Mas os nossos anos voam. Alguns de vocês que estão aqui, eu vi criança. Alguns de vocês que estão aqui, vi adolescente. Alguns de vocês que estão aqui, chegaram para a igreja e se converteram a Jesus bem novinhos, de idade. Alguns de vocês que estão aqui, eu peguei no colo. Sim ou não? Sim. Então, queridos, os nossos anos passam muito rápido. E porque os nossos anos passam muito rápido, e se nós queremos focar naquilo que realmente é essencial e importante, que vai trazer uma glória eterna para as nossas vidas, e que vai trazer recompensa eterna para as nossas vidas, nós precisamos pedir a Deus, como o salmista Davi, ensina-nos a contar os nossos dias até que nós alcancemos um coração sábio. Nos dá, Senhor, sabedoria para administrar o tempo de forma sábia. Nos dá sabedoria para não gastar o nosso tempo com distrações tolas que não vai nos edificar, que não vai nos acrescentar, mas que nós possamos investir o nosso tempo naquilo que realmente importa, naquilo que trará resultado eterno, naquilo que trará glória ao Teu nome, naquilo que trará edificação para nós, edificação para o outro. Ensina-nos a contar os nossos dias, até que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a administrar os nossos dias, o nosso tempo, com sabedoria, porque os nossos anos voam. Os nossos anos voam. Segundo hábito, além de pedir a Deus para nos ensinar, ou nos dar sabedoria para administrar bem o tempo, o segundo hábito, se nós queremos ser excelentes naquilo que realmente importa, é que nós devemos viver com propósito. Qual o propósito de Deus para a nossa vida? O que Deus tem sonhado para mim e para você? Você não é fruto do acaso. E aliás, hoje eu estava lendo um texto sagrado e eu falei, uau, Deus é Senhor até do acaso. Por quê? Porque o texto diz, lá em 2 Crônicas, que, deixa eu conferir aqui qual é o texto, 2 Crônicas, capítulo de número 18, verso 32, né? Antes fala de uma profecia que Deus usou alguns profetas de Deus para sinalizar o que ia acontecer com Acabe, com o rei Acabe, por conta da sua perversidade. Já estava determinado por Deus que ele ia receber a consequência ou o salário do seu pecado, que ele ia morrer de forma trágica por conta da sua desobediência a Deus, por conta das suas feitiçarias, por conta da sua idolatria, por conta dos sacrifícios humanos que ele e Jezabel, a mulher dele, fazia e promovia, do sacrifício de crianças feitas a Moloque e a Baal. Deus disse que Acabe, a casa de Acabe seria julgado. Deus já havia falado, Deus já havia determinado. Mas aí é interessante porque eu só estou abrindo um parênteses, tá? Em 2 Crônicas 18, 33, quando ele estava na guerra, disfarçado de soldado, o texto diz assim: no entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. E aí o texto diz que lá mais na frente que ele morreu. O texto diz aqui que uma flecha atirada por um soldado sírio, por acaso, atingiu o rei Acabe. E quando eu li esse texto, eu escrevi aqui na minha Bíblia, que eu leio a Bíblia escrevendo nela, né? Está aqui marcado. Eu escrevi: Deus é o Senhor do acaso. Deus é o Senhor até do acaso. Até aquilo que você diz, é por acaso, tem o dedo da soberania de Deus. Tem a soberania de Deus, até nos acasos. Amém, queridos? Tem a soberania de Deus. Então, mas voltando aqui, nós nascemos debaixo de um propósito de Deus. Como disse, você não é fruto do acaso, e ainda que fosse, entre aspas, Deus é Senhor até do acaso.
Você nasceu debaixo de um propósito de Deus. Você não nasceu porque os métodos contraceptivos dos seus pais falharam. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. E você foi salvo por um propósito. Você foi salvo também, não apenas para ser livre da condenação eterna, mas para frutificar no reino de Deus, para amar a Deus e receber o amor de Deus, para dar glória a Deus, para frutificar no reino de Deus, para ganhar almas para Jesus, para pertencer a uma família espiritual. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Para ser um discípulo maduro de Cristo, para ser um filho maduro de Deus, alguém que carrega em si o DNA de Jesus. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Então, se eu quero ser excelente naquilo que realmente importa, além de administrar bem o meu tempo, eu preciso viver a minha vida centrada no propósito de Deus. Porque se eu não viver a vida com propósito, queridos, eu vou viver uma vida vazia, uma vida sem sabor, uma vida insípida, uma vida sem gosto, uma vida sem esperança, uma vida sem nada real, assim, concreto, que me dá alegria e um prazer duradouro. Por quê? Porque eu estou vivendo fora dos propósitos de Deus. E a palavra do Senhor nos ensina que, embora o homem faça planos, é o propósito do Senhor que prevalecerá. Amém? Terceiro hábito, se eu quero viver uma vida, se eu quero ser excelente naquilo que realmente importa para viver o novo de Deus na minha vida, terceiro hábito, eu preciso escolher com sabedoria quais são as minhas prioridades. Eu preciso escolher com sabedoria quais são realmente as minhas prioridades. Lembra de Marta e Maria, queridos? Em Lucas capítulo de número 10, do verso 41, verso 38 em diante, mas o verso 41 e 42 é bem interessante, porque Marta vai reclamar com Jesus, porque Maria estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, ouvindo o ensino, enquanto Marta estava agitada e atarefada com tantas coisas. E ela vai reclamar com Jesus e diz: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? E qual foi a palavra de Jesus para Marta? Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada e agitada e intranquila com muitas coisas. Com o quê? Com muitas coisas. Maria, mas uma só é necessária, Jesus disse. Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu a boa parte. Diga para o seu irmão: Maria escolheu a boa parte. Qual foi a boa parte? Está aos pés de Jesus. Qual foi a boa parte? Está ouvindo a palavra. Qual foi a boa parte? Está centrada naquilo que realmente era importante, naquilo que realmente ela entendeu que era prioridade da sua vida. Maria estava atarefada com outras coisas. A pergunta é errado estar cuidando das coisas? Não. É errado estar cuidando da casa? Não. É errado estar fazendo os seus afazeres domésticos? Claro que não. Mas a Bíblia nos ensina que existe um tempo certo para todas as coisas. E aquele tempo, Marta não discerniu naquele momento qual deveria ser a sua real prioridade. Naquele momento, a prioridade não era estar atarefado com outras coisas. Naquele momento, a prioridade era estar aos pés de Jesus, para ouvir a sua palavra, para ouvir o seu ensino. Prioridade, queridos. Qual é a prioridade nossa no domingo à noite, 18 horas? A nossa prioridade como cristãos e como discípulos do Senhor Jesus, que congrega nesta igreja, que tem culto às 18 horas, a nossa prioridade é estar aqui às 18 horas. Essa é a nossa prioridade. Vocês estão entendendo? Ah, mas eu tenho que fazer outra coisa, mas eu tenho outra... Queridos, você pode fazer outra coisa em outro momento. Esse é o tempo de você estar na casa de oração. Então, se eu quero viver realmente aquilo que importa para experimentar algo novo, eu preciso pedir a Deus que me dê sabedoria para administrar o meu tempo. Eu preciso pedir a Deus para me ensinar a viver segundo os seus propósitos para a minha vida. E eu preciso pedir a Deus sabedoria para escolher
as boas prioridades. Aquilo que realmente é prioridade. Tem coisa que é urgente, mas tem coisas que são prioridade. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Porque se nós não fizermos isso, nós não vamos experimentar o novo de Deus. Diga glória a Deus. Terceira coisa, se eu quero viver o novo de Deus para a minha vida, Deus tem algo novo para mim e para você. Deus tem um recomeço para mim e para você. Hoje é um dia que Deus quer começar algo novo na sua vida. Você recebe isso? Hoje é um dia que Deus quer começar algo novo na sua vida. E quem sabe está afindando um ciclo, começando um outro de coisas grandes e coisas extraordinárias para a sua vida. Se eu quero viver algo novo de Deus, terceiro princípio. Esse é o terceiro princípio, tá? Eu falei 3 hábitos dentro do segundo princípio. Mas agora estou falando sobre o terceiro princípio, que é: abrace as coisas novas que Deus está fazendo. Abrace as coisas novas que Deus está fazendo. Sabe o que o passado é? O passado é exatamente isso. Passado. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Um Deus de coisas novas. E eu queria ler com você um texto que está lá em Isaías 43. Isaías 43, versículo de número 18. Quantos encontraram, digam amém? Isaías 43, verso 18. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo. O que Deus diz ao seu povo? Não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Diga aleluia. Deus está dizendo para o seu povo: não fique olhando para o que aconteceu no passado, nem fique com saudosismo do que eu fiz no passado, porque eu vou fazer coisas novas. Tem gente que fica assim com aquele saudosismo do que aconteceu no passado, até em relação à igreja, até em relação a algumas coisas, alguns movimentos, alguns avivamentos que a igreja viveu em outra hora, em outro momento. Mas nós precisamos crer que o nosso Deus é Deus de coisas novas, e que Ele quer fazer coisas novas em nossa vida hoje, em nossa família hoje, em nossa célula hoje, em nossa igreja hoje. Então abrace com fé, agarre com fé as coisas novas que Deus está fazendo. Abrace com fé as coisas novas que Deus quer fazer, que Deus deseja fazer e que está fazendo. Não fique remoendo o passado. O apóstolo Paulo diz: esquecendo das coisas que para trás fica, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão adiante de mim. Nós podemos aprender com o passado, mas nós não podemos ser escravos do passado. Nós podemos ter experiências, nós podemos ter lições em relação ao passado, mas nós não podemos ser escravos ou prisioneiros do passado. E 2 coisas podem nos prender ao passado. Coisas boas podem nos prender numa áurea de saudosismo, e a gente ficar assim pensando: puxa vida, naquele tempo aconteceu isso, aconteceu aquilo, e eu vivi um tempo bom assim, na igreja, na célula, na família, no casamento, e nas minhas finanças, e sei lá, em qualquer outra área da vida. Sim, mas é passado, passou. Então às vezes pessoas são minadas, roubadas de viver algo novo, uma experiência nova de Deus para a sua vida, porque fica presa à experiência do passado, experiências boas do passado. Experiências boas do passado.
Experiências boas do passado podem impedir você de viver algo novo que Deus tem para você hoje. Experiências boas do passado podem impedir você de experimentar algo novo para a sua vida. Então, as experiências boas, elas podem ser ruins se você ficar preso nesse passado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Louve a Deus por tudo que Ele já fez na sua vida, por todas as coisas boas que você já viveu no seu passado, na sua família, no seu casamento, na igreja, na célula, na sua vida espiritual. Louve a Deus, seja grato a Deus, mas não fique preso a esse passado mesmo bom. Há coisas novas para viver, há novas experiências, há novas pessoas para ganhar para Jesus, há novas células para ir, há novas vidas para a gente discipular, há novos ministérios para a gente servir, há coisas grandes que Deus tem para nós. E se a gente ficar preso ao nosso passado, mesmo que bom, mesmo nas experiências boas, a gente não experimenta o novo que Deus tem para nós. Quantos estão entendendo? Diga amém. Mas outra coisa que nos prende ao passado são acontecimentos ruins, são acontecimentos traumáticos, são experiências dolorosas, são experiências difíceis, são experiências amargas. Se a gente fica preso nessas experiências, permitindo que o medo de vivê-las novamente nos impeça de experimentar algo novo, nós vamos ficar vivendo no passado o tempo todo, presos nessas experiências e relembrando com amargura, com dor e sofrimento, aquilo que nós vivemos em nosso passado que foi doloroso. Então escute uma coisa, não permita nem que as experiências boas, nem que as experiências ruins do passado lhe prenda ao passado. Como eu disse, aprenda com o seu passado, aprenda com as experiências do passado, aprenda com as lições do passado, mas não seja escravo do seu passado, não seja prisioneiro do seu passado. Há um futuro glorioso que Deus está preparando para você, para a sua família, para esta igreja, para a nossa célula, para a nossa cidade. Há um futuro glorioso para aqueles que creem no Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Ele quer fazer coisas novas em sua família, Ele quer fazer coisas novas na vida dos seus filhos, Ele quer fazer coisas novas nos seus relacionamentos, Ele quer fazer coisas novas no seu casamento, Ele quer fazer coisas novas na sua célula, Ele quer fazer coisas novas nesta igreja, nas nossas vidas, em nossos ministérios, Ele quer fazer coisas novas. Há um óleo fresco para nós, irmãos, há uma unção fresca para nós. Você não precisa viver da unção de um ano atrás, nem da unção de 10 anos atrás. Há um óleo fresco, há uma unção fresca para mim e para você. Eu não como fritura há muito tempo, graças a Deus, mas preste atenção, para aqueles que comem fritura, você gosta de comer um pastel frito com óleo de ontem? Sim ou não? Frito com óleo de anteontem? Frito com óleo de uma semana passada? Para você que come pastel ou coxinha, essas coisas ainda, para você que ainda come, você prefere comer um pastel, uma coxinha que é frito com óleo novo ou que é frito com óleo de uma semana atrás? Hã? Responda para mim, gente. Óleo novo. Pois Deus tem um óleo novo para você. Deus tem uma unção nova para você. Amém? Uma unção nova para cada dia. E muitos de nós estamos presos na unção de ontem. Muitos de nós estamos presos na unção do passado. Eu já conversei com os discípulos, eles ficam assim, relembrando algumas coisas boas que aconteceu. Glória a Deus por aquilo que aconteceu de bom. Mas tem mais para acontecer, tem coisas novas para vivermos. Avancemos. Como disse o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas que para trás fica e avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu sou grato pelo passado, pelas coisas boas. Eu aprendo com as experiências do passado, mesmo as ruins, mas eu não fico preso lá. Eu avanço. Amém? Nós avançamos para aquilo que Deus tem para nós. Então, se nós quisermos viver o novo de Deus, nós precisamos abraçar com toda a fé, agarrar com toda a fé todas as coisas novas que Deus está fazendo. Diga aleluia, diga glória a Deus. Diga aleluia. Quais são os nossos planos para o futuro? Os planos de Deus. Quais são os planos que eu quero viver no futuro? Os planos que Deus preparou para mim.
Quais são os planos que eu faço para o meu futuro? Os planos que Deus fez, eu apenas me encaixo neles. Amém, gente? Então abrace com fé. Abrace com fé o que Deus tem para a sua vida. Nós estamos vivendo um tempo totalmente novo. E não fique achando que vai voltar a ser como antes, porque não vai. Não vai voltar a ser como antes. Ainda que Deus remova totalmente, Ele fará isso, eu creio, no tempo dele, esse vírus, essa praga, essa pandemia, e que nós não precisemos mais usar máscara, que nós podemos ter os nossos contatos sociais de novo, como antes. Ainda assim, nós não seremos mais o mesmo. Muita coisa terá mudado nessa jornada, muita coisa já terá sido alterada nessa jornada, e nós precisamos estar preparados para abraçar o novo, irmãos, porque senão a gente fica preso no passado. Não estou entendendo. Mas pastor, Jesus está voltando. Tá, mas eu não sei nem um dia, nem a hora, nem você. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos viver com intensidade aquilo que Deus tem para nós, até o dia que Ele nos chamar. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, daqui a 50, 100, eu não sei, irmãos. Todas as pessoas que tentaram calcular a volta de Jesus, marcar uma data para a volta de Jesus, com base em cálculos das profecias bíblicas, se frustraram, porque chegou aquela data que eles previam que ia acontecer, e não aconteceu, porque Jesus deixou bem claro que ninguém sabe nem o dia, nem a hora, nem os anjos, nem o Filho do Homem, unicamente o Pai. Então nós não sabemos quando Ele vier, quando Ele vai voltar. Ele só nos diz para estar preparado, mas não disse quando Ele viria. Ok? Enquanto nós vivermos aqui nessa terra, nós precisamos estar experimentando o novo de Deus para nós. Nós precisamos abraçar o novo de Deus para nós, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso casamento, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para as nossas células. Quantos estão entendendo o que eu quero dizer? Quarto e último. Eu preciso esperar uma mudança gradual na minha vida. Eu preciso desejar nesse tempo para viver coisas novas, essa mudança gradual, essa mudança gradativa em minha própria vida. Deus nos fazendo crescer de forma gradual e processual. Deus criou o mundo em 6 dias, de forma gradual. Ele poderia fazer tudo em um único dia, sim ou não? Tem poder para isso? Tem, sim. Mas Ele fez em 6 dias. E Deus constrói muitas coisas de forma gradual. Ele vai nos construindo, Ele vai nos fazendo ter experiências de amadurecimento, de modo gradual. E nós precisamos estar abertos para isso, porque esse processo de Deus em nossa vida, de nos fazer crescer, de nos fazer experimentar grandes mudanças, para experimentar algo novo, geralmente acontece de modo gradual. Não acontece de uma hora para outra, não acontece da noite para o dia. Olha que interessante, abre a sua Bíblia aí em Gênesis 8, 3. Gênesis capítulo 8, versículo 3. Glória a Deus. Gênesis capítulo 8, versículo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. E duraram 150 dias. A água foi baixando pouco a pouco. Uau! O texto diz, irmãos, que a água do dilúvio foi baixando o quê? Pouco a pouco. Não baixou tudo de vez, não. Eu creio que Noé estava assim, querendo uma mudança rápida, sim ou não? Tantos dias dentro daquela arca, tantos dias de chuva intensa, e ainda o abismo se abriu para jogar a água, né? Os grandes oceanos subterrâneos, os grandes rios subterrâneos abriram a rocha, abriram a terra, e foi água de cima para baixo e água de baixo para cima. O dilúvio não foi só chuva, não sei se você sabe disso. Foi chuva intensa, e os grandes oceanos subterrâneos e os grandes rios subterrâneos fizeram a terra abrir, e a água veio de baixo para cima também. Então foi de cima para baixo, de baixo para cima. Então imagine
40 dias assim intenso, de chuva intensa e água jorrando também de baixo para cima, e mais 150 dias dentro da arca. Uau! Qual era a grande necessidade? O que ele mais queria? Qual era o grande milagre? Que de uma hora para outra estivesse tudo sequinho, não é verdade? Estivesse tudo seco, totalmente seco, e ele pudesse então sair com a sua família e com os animais. Mas a Bíblia diz que a água baixou pouco a pouco, pouco a pouco, gradativamente. E geralmente é esse o processo que Deus vai usando em nossa vida, irmãos. Um processo gradativo. Agora olha que interessante, Êxodo capítulo 23, versículo 30. Êxodo 23, verso 30. Êxodo 23, versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Deus está falando para os israelitas, e Deus está falando em relação aos inimigos dele, aos inimigos do povo de Israel, né? Aos cananitas, aos hititas, aos jebuseus, cananeus, essa turma toda aí, né? Deus disse: olha, eu não vou expulsá-los de vez, porque se eu fizer isso, os animais selvagens vão tomar conta e vão atacar vocês, vão ferir vocês. Eu vou expulsar esses inimigos de vocês pouco a pouco. Um processo gradual, pouco a pouco. A pergunta é: você quer viver o novo de Deus? Tenha paciência com o processo, porque geralmente o processo de Deus é gradativo, é pouco a pouco, é dia a dia. Vocês estão entendendo? A gente está sempre pedindo milagres e que Deus faça coisas milagrosas. Deus faz milagres, sim, faz. Mas geralmente os milagres de Deus, esse processo de Deus de nos transformar, de nos fazer experimentar coisas novas em nossa família, em nosso casamento, em nossa casa, em nossa célula, em nosso ministério, é pouco a pouco, gradativamente. E aí a gente precisa entender o seguinte: sejamos gratos ao Senhor pelo pouco de mudança que Ele efetuou hoje. Porque essa mudança de hoje é um degrau para a mudança de amanhã, e depois de amanhã, e de depois de amanhã. Para que nós possamos gradativamente vivendo, experimentando coisas novas de Deus todos os dias da nossa vida. Amém, gente? Então, se você quer experimentar algo novo, esteja aberto para esse processo de Deus. Para esse processo de Deus, porque Deus trabalha em um processo. A Bíblia diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até aquele dia. Uma referência ao dia da volta de Jesus. Então, até o dia da volta de Jesus Cristo, você está no processo. Olha para o seu irmão e diga assim: eu ainda não sou. Diga para o seu irmão, pode dizer para ele assim, diga: eu ainda não sou tudo aquilo que Deus quer que eu seja, mas eu serei, pela graça de Deus, porque até o dia de Cristo, Ele completará a sua obra em minha vida. Quantos creem nisso? Dê um aplauso ao Senhor Jesus Cristo. Dê um aplauso mais forte a Jesus. Ele completará a sua obra em nossa vida, mas nós precisamos entender que se nós queremos esse novo de Deus, nós precisamos estar abertos para o processo, e o processo não é rápido, o processo é lento, o processo é gradativo. Nós precisamos estar abertos e esperar uma mudança gradual em nossa vida. Deus está transformando os seus filhos. Você sabia disso? Quem sabia disso? Deus está transformando os seus filhos. Deus está transformando seu marido, sua esposa, seu casamento. Mas eu não estou vendo, pastor. É porque é gradual. É gradual. Veja como está hoje, como estava antes. E você vai começar a perceber mudanças que Deus já começou a fazer. Amém? É gradual. Deus quer fazer você crescer financeiramente de maneira gradual. Olha o que a Bíblia nos fala em Provérbios 13:11. Como é interessante isso, porque até na questão financeira, essa prosperidade de Deus para a nossa vida é gradual.
Provérbios capítulo 13, versículo 11, e Provérbios 28, 20. Queria ler com vocês esses dois textos. Provérbios 13, verso 11, e Provérbios 28, verso 20. Glória a Deus. Diz assim a palavra, Provérbios 13, 11. A riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. Vou repetir. A riqueza que é fácil de ganhar, é fácil de perder. Quanto mais difícil for para ganhar, mais você terá. O que Deus está nos mostrando aqui? Que a prosperidade, ela não vem de uma hora para outra. É um processo em nossas vidas. É aprendizado. Você vai aprendendo princípios com a palavra de Deus para prosperar. Princípios de trabalho honesto, de trabalho árduo, princípios do estudo, princípios da semeadura, de semear para colher, de generosidade. Você vai aprendendo com a palavra esses princípios, e à medida que você vai aprendendo e vai aplicando os princípios de Deus, gradativamente você vai prosperando, você vai saindo de um nível e para o outro. Você vai vivendo coisas novas nas suas finanças, e isso vai acontecendo de forma gradativa. O problema é que muitos crentes querem acordar rico. Querem dormir pobre e acordar rico. Isso pode acontecer? Pode, Deus é soberano. Aconteceu uma vez na história com José, mas é um caso excepcional. Não significa que aconteça com todas as pessoas, em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Como é que Deus usa? Um processo para nos fazer viver coisas novas em nossas finanças, nos ensinando princípios da sua palavra, princípios de trabalho honesto, princípios de trabalho árduo, princípios de estudo, princípios de generosidade, princípios de fidelidade, princípios de semeadura. A gente vai aprendendo os princípios e gradativamente aplicando os princípios e gradativamente saindo de um nível e entrando no outro e prosperando em nossas finanças. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Então, até em suas finanças, esse processo de experimentar o novo de Deus é pouco a pouco, é um processo gradativo. Provérbios 28, verso 20, olha o que diz as Sagradas Escrituras. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa para enriquecer não fica sem castigo. Vou repetir. A vida da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Provérbios 28, 20. Por quê? Porque o novo de Deus nas suas finanças também é processual. E você tem que estar aberto para os processos de Deus. Amém, gente? Então Deus quer fazer coisas novas. No seu casamento, nas suas finanças, na sua vida espiritual, nesta igreja, em nosso ministério, em nossa célula, nos nossos relacionamentos. Deus quer fazer coisas novas em nossa família, em nosso casamento. Mas nós precisamos estar abertos para aquilo que Deus quer fazer. Eis que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas. Então se abra para o novo de Deus e esteja aberto para o processo de Deus. Ah, pastor, mas é lento, é gradativo. Esteja aberto, porque como diz a palavra, é pouco a pouco. É um pouco todo dia, pouco a pouco. Como é que você lê a Bíblia toda? Como é que você experimenta essa bênção de ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Pouco a pouco, um pouco todo dia. Como é que você cresce espiritualmente e você se torna mais maduro na fé, uma fé mais robusta? Pouco a pouco. Ninguém é um menino na fé e no outro dia é um gigante na fé. Não. O crescimento espiritual, assim como o crescimento físico, acontece gradativamente. Ninguém nasce hoje biologicamente, nasce hoje fisicamente, e amanhã já tem quase 2 metros de altura. Não, é um crescimento lento e gradativo, pouco a pouco. Assim é na vida espiritual, assim é no casamento. Para você que é casado, escute isso. Quanto mais os anos passarem, se você viver os princípios de Deus, mais você vai viver um casamento abençoado. Seu casamento vai ser cada vez melhor. Quem recebe isso? Amém? Você vai ter um casamento cada vez melhor.
Em nome de Jesus. Pouco a pouco. Eu não troco o meu casamento de hoje pelo meu casamento da lua de mel, pelo meu casamento do recém-casado. Por quê? Porque à medida que os anos passaram e eu e minha esposa amadurecemos, o que foi que aconteceu? O nosso casamento ficou cada vez melhor, pouco a pouco, gradativamente. Claro que isso foi um processo que Deus fez na minha vida e na vida dela, porque casamento, como temos ensinado, depende dos dois, não depende apenas de uma pessoa, né? Depende dos dois, do marido e da esposa. Mas tudo que Deus quer fazer na sua vida será gradativamente. Você tem que estar aberto para isso. Nas suas finanças, na criação dos seus filhos, no seu crescimento espiritual, na sua vida financeira. Deus tem cada chá para você. Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas novas para você. Mas esteja aberto para o processo de Deus. Pouco todos os dias. Amém? Um pouco todos os dias. Quero terminar lendo com você Isaías 26, verso 3. Para que a sua mente se encha da presença de Deus e de paz. Isaías capítulo 26, versículo 3. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 26, versículo de número 3. Esse texto já aparece com a minha esposa, né? Ela ama esse texto. Fala, cita. Toda vez que eu leio esse texto eu lembro dela, porque ela está o tempo todo citando esse texto, falando. Diz assim: Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Vou ler de novo. Tu, ó Senhor, das paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno abrigo. Aleluia. Termina essa palavra com esse texto. Que o seu coração se encha de paz e que a sua vida se encha de prosperidade. Que você experimente crescimentos e coisas novas da parte de Deus. E que você esteja aberto para os processos de Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério, na igreja e em outras áreas da sua vida. No nome bendito e precioso de Jesus. Amém? Fique de pé, oremos ao nosso Senhor. Peça a Deus coisas novas. Peça a Deus que lhe ensine a administrar o seu tempo. Que lhe ensine a priorizar aquilo que realmente é importante. Aquilo que realmente importa na sua vida. Priorizar as coisas do reino de Deus. Priorizar aquilo que é sagrado. Priorizar os cultos. Priorizar a palavra. Nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não estão lendo mais a Bíblia como deveria, gente. Eu tenho ensinado frequentemente. Leia a palavra, medite na palavra. Todos os dias, um pouquinho todos os dias. Complete a leitura da palavra. Leia uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Vai lendo uma vez por ano, pelo menos. Lendo em sequência, 3 a 4 capítulos por dia. Você vai ler aí uma média de 1 ano ou menos. 3 a 4 capítulos por dia. Todo dia um pouquinho, todo dia uma porção. Você vai gastar em torno de 15 ou 20 minutos, dependendo do tamanho do capítulo, para você ler de 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia. E você termina e começa de novo, e de novo, e de novo, porque a Bíblia, ela não é um livro comum. Um livro comum você lê e deixa lá, no máximo 2 ou 3 vezes, mas a Bíblia é Deus falando com você. Toda vez que você lê a palavra, medita na palavra, haverá uma revelação fresca para você, haverá uma palavra de Deus para o seu coração, haverá uma direção, haverá um direcionamento, haverá uma instrução de Deus, haverá um renovo espiritual, sua alma vai queimar com o fogo da paixão pelo Espírito Santo. Então, queridos, priorize isso aqui, priorize as Sagradas Escrituras. Eu não tenho tempo, pastor, 2 horas de Netflix, não tem tempo para ler a palavra. 2 horas de Netflix, dá para você ler 10 capítulos da Bíblia ou mais. 2 horas de série assistindo Netflix, dá para você ler mais de 10 capítulos da Bíblia, queridos. É só priorizar aquilo que é importante. Tire os embaraços. Tire os embaraços. E priorize aquilo que realmente é importante. Uma dessas coisas é a palavra, congregar, evangelizar, ganhar almas, cuidar da sua família, são coisas essenciais. Seu relacionamento com Deus, seu devocional, são prioridades importantíssimas que você não pode abrir mão. Amém?